Bom, começando aqui uma aulinha sobre dados em painel. Vamos trabalhar com efeitos fixos, traduzindo o estimador de efeito fixo, forma e estimação. A aplicação vai ser no R. E aqui a gente está fazendo já a abertura da discussão. Então, são alunos da UFABC, disciplina Econometria 2. Bom, há uma dúvida aí em questão em aberto, eu vou abrir. Fala aí, Guilherme, diga aí. Eu entendi a parte a respeito do fato de quando for o IFIN, o modelo, você vai ter a contribuição do tempo, vai ser sempre constante, ela não vai se alterar. Se o efeito é o IFIN, temos a modelagem de algo constante no tempo, mais fixo para cada indivíduo. Como que a gente modela? Modelamos através de uma dummy de indivíduo. Isso. O contrário, análogo, o análogo para, ao invés de constante no tempo e fixo para indivíduo, o análogo para o contrário é modelado por uma dummy temporal. Se é uma dummy temporal, o que nós teríamos? Então deixa eu dar um desenho aqui. Se é uma dummy temporal, a gente vai ficar com algo que é fixo para todos os indivíduos, mas que é variante no tempo, tipo uma DT. E ela vai ser igual a 1 para o tempo t igual a um T1 e 0 caso contrário. E 0 caso contrário, e ela vai se comportar dessa forma. Então seriam várias dummies para todos os indivíduos, para todos os períodos. Então 1 até o tempo t Tn e 0 caso contrário. Então o que acontece? Ela vai ter um impacto y e t, a esperança de E de y e t para o tempo t vai sofrer o impacto dessa dummy. Então esse impacto vai ser comum a todos os indivíduos, mas vai variar no tempo, dado o tempo. Tudo bem? Então, quando a gente está falando de uma... Quem tiver alguma dúvida, como a gente está gravando, só um minutinho. Só um minutinho. Ela varia no tempo. Eu quero... A dummy, ela está variando no tempo. Ela não é mais fixa. E ela vai ser fixa para a ótica do indivíduo. Então... Isso. Então, por exemplo, um combate à Covid nacional, se o I aqui é de estados, eu consigo, para o ano de 2020 ou para o período de 2020, mês, etc., conseguir modelar o combate à Covid por essa dummy de estados. Então, alguma coisa que é supra a ótica do indivíduo, mas fixa no tempo. Então, se estou falando para países, eu estou vendo o efeito, por exemplo, de crise da Covid, eu pegaria um painel grandão de todos os países. Não sei como modela a Covid. Se eu não fizer ideia como é que se modela a Covid, ou quiser fazer uma comparação dos meus dados de Covid com o benchmark de painel, eu poderia só botar uma dummy de tempo ali para ver se ela explica melhor ou pior aos meus dados da Covid. Poderia ser uma variável, por exemplo, mortalidade, que ela varia no tempo, mas é comum a todos os indivíduos, no caso dos países. Isso. Aí, por exemplo, a mortalidade seria a mortalidade média. Se ela fosse fixa, se ela fosse fixa para todos os estados, para todos os países, ela seria capturada por essa dummy. Tá. Entenderam? Beleza. Show. Então o que acontece? Assim, dados em painel nos permite. Qual é a brincadeira legal de dados em painel? Flexibiliza algumas premissas de OLS
no sentido de que é possível estimar consistentemente beta através de variáveis que possam sofrer correlação com algo não observado. Porém, vírgula. O que esse algo, porém, vírgula. O que esse algo não observado precisa ser? Eu consigo separar o efeito caso esse algo não observado for fixo no tempo ou fixo para todos os indivíduos i. E aí eu consigo quebrar esse meu UIT em efeito fixo, efeito ifim, mais tudo que é não observado. Então o meu xi, ele não precisa mais ser ortogonal ao meu UIT, ele basta ser ortogonal ao meu EIT. E eles são diferentes porque você decompõe os efeitos que você desconhece em efeitos fixos no tempo e efeitos fixos para todos os indivíduos. Entenderam ou não? Indo bem básico, a gente pode fazer um paralelo com essas variáveis de não observada fixas no tempo com variável instrumental? É uma variável instrumental, no caso, seria? Não. Não? Não, porque a variável instrumental, ela... Primeiro, você conhece ela, que é z. Ela tem que ter covariância totalmente contrário, tá? Ela tem que ter covariância com x, ela tem que ter covariância com y, mas ela não pode ter covariância com quem? O termo do erro. Tem que ser igual a zero. Ela tem que ser totalmente ortogonal. Já esses efeitos aqui, ó, eles poderiam ter correlação. Eles estavam no erro. Estavam lá. Eles tinham correlação com x. Fudia meu modelo. Só que você separa. Você coloca eles. Ó, tem uma dummy de efeito fixo e fim. Tem uma dummy de efeito between aqui. Separei o que era fixo no tempo. Retirei o que era comum a todos os indivíduos. Agora eu tenho um erro aqui que por algum motivo eu tenho que argumentar que é exógeno a minha variável x. Então os efeitos fixos são aquelas variáveis omitidas que a gente estava vendo. Eram variáveis omitidas. A variável instrumental também é uma variável omitida. Você não botou ela em lugar nenhum se você não precisa dela. Só que ela era uma variável omitida que era irrelevante, porque ela não estava presente no erro. O problema da variável omitida é quando ela está presente no erro. Aí arrebenta com o teu modelo. Então é por isso, porque quando a gente estava fazendo o trabalho, muitas vezes aparece assim, nós temos um problema de indegenuidade por variável omitida, por isso nós vamos utilizar os dados do painel. Isso. Então, Ih, travou? dado em painel ele permite que, por mais que você consiga contornar, por exemplo, a variável omitida, vendo o efeito do tempo nessa variável omitida, você consegue fazer uma estimação dela, seria isso? Correto. Tá. Bom, é basicamente isso. Acho que se vocês entenderam bem essa lógica, vocês conseguem avançar. Vamos continuar aqui na toada dos resultados, mas por enquanto é basicamente isso. Deixa eu salvar aqui esse resultado aqui. Então vamos lá. Então vamos lá. Então aqui eu tenho o efeito o ifim fixo no tempo para todos os países. Então aqui se eu estou falando mortalidade e aqui eu estou pegando de repente um remédio, o Guilherme se amarra no remédio da cloroquina, falou que fez estoque de cloroquina em casa. Os outros países aqui, ó, qual que teve o melhor efeito da cloroquina? Todos aqui têm efeitos desprezíveis estatisticamente, ou seja, a diferença entre esse número e zero do ponto de vista estatístico é nenhuma. Só que esse país aqui, na realidade, quando usou a cloroquina, morreu mais gente.
Morreu, sei lá, um múltiplo de 1,5 do efeito original. O efeito era 2,4, ele aumenta o efeito em 3,1, estatisticamente significativo. O país F, ele meio que dobra o efeito. Então nós temos aí um probleminha, se a gente está querendo mensurar de repente eficiência ou utilização de uma determinada política a partir da sua adoção entre países numa série de tempo, você trabalha com painel e coloca efeito fixo. Tá? E aqui o que acontece? Aqui eu estou mostrando o viés que a gente discutiu na aula passada entre você fazer um OLS ou fazer um efeito fixo. Porque o OLS está calculando o efeito viesado, totalmente inconsistente, diferente do efeito de painel. E o painel permite com que, além do efeito ser diferente do de OLS, porque você está mantendo, tirando a hipótese de intercepto comum, você garante efeitos diferentes e fixos no tempo. Então, cada efeito aqui na média é igual, mas eles podem ser alterados por um fator fixo, por isso que a reta se desloca. Vocês lembram lá de função? Toda vez que você tem uma função linear... Caralho. Eu podia abrir isso aqui com um Edge. Abrir com... O computador tá chorando já um pouquinho. Vamos lá, abrindo, beleza. Acho que a ideia de abrir no Edge não foi boa, não. Deixa eu fechar aqui. Acho que agora tem uma RAM suficiente para abrir aqui. Vamos lá, o efeito das observações. Caraca. Beleza, isso aqui é da aula passada. Nossa senhora, tá muito lento. Beleza. Acho que ela aqui. Você tem um efeito fixo. A um custo. Caraca, meu irmão. A quem tá me acompanhando aí realmente se irrita qualquer um. São os efeitos. Professor, era na página 54 lá da Obrigado. apresentação. Esse trabalho todo para poder simplesmente, se não me engano, tela cheia é F9, né? Ai, meu Deus. Nossa, nada a ver. F9 tá girando. Não girou
rápido, hein? 50, eita caramba, 54 da apresentação. Beleza, o que eu queria fazer era a tela inteira. Cadê o zoom? F12 ou F11, né? F11, beleza. Então, a única coisa que eu queria desenhar aqui, esse trabalho todo, é para poder fazer o seguinte. O que é o efeito fixo numa transformação, numa função linear, né? Então, basicamente, f de x, que é igual a um ax mais b. Essa aqui é a sua reta de regressão chata, mais um termo do erro que vai promover uma perturbação gaussiana, tá certo? Mais o efeito fixo. E esse efeito fixo gera exatamente esse deslocamento aqui. Cada deslocamento em relação ao intercepto original, não sei qual é o valor, seria 2 alguma coisa, né? Então mais ou menos aqui. Cada deslocamento ao intercepto original promove esse deslocamento, mas o coeficiente angular é o mesmo. Só que vocês percebem que sem esse efeito, que sem essa permissão, essa flexibilidade no meu modelo, a minha reta de regressão promoveria um resultado viesado, porque nem a inclinação ela acerta. Então, se ela não acerta a inclinação, eu não consigo calcular de forma consistente o efeito, a esperança do efeito de x em y, que é igual a beta x i. Tudo bem? Tá. Ela passou justamente que, no caso, a diferença nesse caso, a gente está querendo saber o beta 0 e não o beta 1. Isso, de qualquer forma, não é que eu não quero saber. O que eu estou dizendo é que você, se está interessado no efeito fixo, você quer mensurar a eficiência, alguma coisa que você não sabe descrever, você mensura via efeito fixo e aí você teria variações para o intercepto. Então o intercepto passa a ter interpretação que no modelo usual não tem. Entendeu? Que você vai ter um intercepto para cada país, mas é isso. Professor, Fala. quando que a gente está interessado no beta 0 mesmo? A Situações. beta 0 quase nunca, né? Por exemplo, você está falando de um modelo de regressão, numa regressão simples, numa regressão múltipla, em cross-section ou em painel. Nunca. Painel. Um exemplo aqui, ó. Isso aqui é feito, por exemplo, da esquina na redução da mortalidade. Qual foi o país que reduziu mais a mortalidade? Esse aqui. Porque ele tem um intercepto menor, né? Então a mortalidade média nesse país foi menor. O segundo foi esse, o terceiro foi esse, o quarto foi esse, o quinto foi esse, o sexto foi esse. Então meio que você consegue ordenar o país por um. E algo que você não consegue muito bem. Porque o que significa botar por você não sabe. Tem uma variável para isso, você coloca simplesmente como se fosse uma dummy. Tudo bem? Tudo bem. Ótimo. Valeu, professor. Nada. Então, continuando aqui. Estimador de efeito fixo, né? Então, deixa eu ver se eu... Não, passagem aqui ele não ajusta bem. Ajustar a página. Ajustar a página. Beleza, edição por página. Beleza. Se eu passar ali. Nossa, brother. Page down. Eita. Quero um page down. Não, fica feio pra caraca. Saco. Tá.
Então o estimador de efeito fixo trará, né, o mesmo, deixa eu ver se aqui eu consigo, 56, 57, eu não consigo passar. Trará o mesmo resultado, a transformação e fim, ou seja, a mesma coisa que tirar a média temporal para cada observação. Ou seja, eu basicamente estou calculando uma média fixa no tempo para cada observação. 58. Assim, né, o resultado é basicamente você calcular uma média no tempo para todos os indivíduos ou diminuir da média original. Então isso aqui não é isso aqui é uma setinha. Então, basicamente, eu precisaria fazer isso aqui menos y barra i, gerando como resultado essa transformação que a gente chama de transformação e fim, que vai ser a mesma coisa que o beta, porque ele é um coeficiente angular, então ele preserva a propriedade da soma, menos x barra i, mais o termo do erro, menos a sua média fixa no tempo. Tá certo? Então você tem os mesmos valores para a mesma transformação. É claro que com essa transformação, deixa eu tirar o barulho aqui. Com essa transformação, o que você garante? Você não consegue observar qual é o efeito de y barra i, que é fixo no tempo. Você não sabe. Você delegou a transformação. Se não é interessante, isso aqui te promove o resultado. Se é interessante, você coloca uma dummy. Então, é basicamente isso, não tem diferença em termos de resultado explícito. Aqui, o que eu estou fazendo? Estou pegando o efeito fixo, modelado via lógica e fim. Estão enxergando aqui, ó, o comando é esse PLM, que é o modelo linear para painel. E aí eu estou dizendo quais são os indicadores de indivíduo e de tempo. Basicamente isso. É um comando, é um pacotinho bem simples. E aqui eu estou dizendo qual é a relação. Y é igual a simplesmente x1 mais, se eu estou modelando o fim, yi mais o it. Então, de repente, como exercício, em prova ou avaliação, eu posso colocar os comandos e pedir para vocês interpretarem para mim. Como vocês estão fazendo no trabalho, precisam conhecer alguma coisa de estimação. Ah, professor, estou fazendo trabalho no Stata, o problema é teu, bobão. Eu estou ensinando em R. Ah, professor, estou fazendo trabalho no Reviews. De novo. Ah, professor, estou fazendo trabalho no Grêmio. De novo. Quer dizer, problema não, você pode fazer onde você quiser. Contanto que você conheça pelo menos os comandos básicos, eu também não vou fazer nada sofisticado. Mas assim, tem muita coisa que você pode utilizar. Por exemplo, quem é brabo pode fazer no MATLAB também. Você já fala de MATLAB? Nenhuma até agora. Todos os professores no momento usaram só. Então o MATLAB ele é utilizado também para coisa que foge da questão estatística e tal. Ele é matricial também, mas ele tem mais opções de modelagem. E o custo computacional dele é um pouco menor, é um pouco mais eficiente a linguagem dele. Mais antiga, mas também é pago, então não vale a pena. Tem que meter uma licença que é cara, que não vale a pena. Então, professor, eu faço no Python, não tem problema nenhum. Faço no Python. E Python tem em H? Acho que tem. E só interprete os resultados. Então, para mim, não interessa onde você está fazendo, não vai ser isso que eu vou olhar no trabalho. Você precisa saber interpretar alguns comandos, e como a gente está ensinando em R, eu vou cobrar em R. Em breve sai o livro Salvador. Não vai sair agora porque tá bravo. Caraca, Salvador 2020. O que eu tô vendo? Econometria em R. Vamos lá, 60. Então aqui seria esse efeito fixo com a transformação em fim. Repara que eu não tive o resultado dos efeitos fixos, né? Os fatores para cada país. Cadê? Sumiu. Mas o resultado é exatamente igual. 2,475 bilhões em termos de resultado. Então provavelmente era alguma variável que impactava algum valor de PIB nominal ou PIB real. Tá? O R2 ridículo, de 0,75, evidenciando que
0,075 ou 7,5%, indicando que se o modelo for consistente, você explica apenas 7,5% da variabilidade de y através de x1. Então, muito ruim o modelo. E aqui estão os efeitos fixos, como eu te falei. Se você quer saber quais são os efeitos fixos, é só botar esse comando e o objeto que você salvou o seu resultado. Aí ele vai te cuspir que os efeitos fixos e aí fica claro saber qual foi o país mais ou menos eficiente. Isso aqui é combate à Covid, você quer um número mais negativo. Então o país é, se você quer aumento de PIB, você vai no país mais positivo, que se eu não me engano é o país, porque isso aqui é 0,8, aqui é 3,1. Agora o que eu vou... Fala. Só uma dúvida. É que assim, todos os trabalhos que a gente está fazendo do meu trabalho a ser entregue são painéis, mas nenhum deles estava analisando efeito fixo. E daí, por exemplo, o que vai agregar, por exemplo, se acionar no caso um efeito fixo no meu instrumento, bem genérico? Mas porque eles não estão analisando, por exemplo, eu sei que tipo, a gente está falando de alguma coisa que seja constante no tempo, mas em nenhum momento eles falaram assim, isso aqui varia de acordo com o tempo. A gente está dando como se fosse constante. Então, se eu fosse, por exemplo, rodar no R, como se fosse um estimador de efeito fixo? Vamos lá, não entendi não, pergunta de novo. Ficou meio... Meu trabalho, por exemplo, ele está analisando disponibilidade de arma e homicídio, por exemplo. Tá. Daí, nenhuma das... Eu já 3 trabalhos, nenhum deles eles estão avaliando efeito fixo. Todos usam dados do painel. E nenhum deles... Eu até me perguntar isso, mas vou aproveitar a perguntar agora na aula. Porque, assim, nenhum deles está fazendo análise de efeito fixo. Eu achei isso estranho, porque... Não, é porque é o seguinte, ó, repara. Homicídio é só variável dependente, certo? Isso. Aí você quer mensurar efeito causal, vários betas aqui, um beta vezes arma, mais um termo do erro, e aqui vamos botar o efeito fixo aqui, tá? Se você quer saber o efeito da arma lato sensu, foda-se para qual país, aí você está olhando isso aqui. Arma, você está olhando para esse beta. Mas se eu quero fazer, dado que eu estou no país I, aí você vai ser beta mais o efeito fixo. Então, o que eu entendo é que ela pode ter efeitos diferentes para cada país, principalmente na questão de homicídios, porque há países que têm várias questões ligadas a homicídios que não são contempladas em arma e pode estar correlacionado. Estou pegando regional. Como assim? Um estado só. Então, como que isso é painel? Então, um estado, vários municípios. Tá, mas tem lógicas estaduais de municípios que mudam, né? Por exemplo, questão de aglomeração, questão de PIB per capita, questão de desemprego. Todas variáveis também. Mas eu acho que o homicídio é explicado por muita coisa. Policiamento, PIB per capita, níveis de criminalidade também variam muito entre a questão da violência, né? Se eu colocar, por exemplo, adicionar, por exemplo, nessa análise de efeito fixo, eu estaria então pegando, por exemplo, olha, além da disponibilidade das armas e das outras variáveis, eu vou estar olhando a característica inata do próprio tipo. Não inata, né? Não característica inata, porque inata é o que você não muda. Mas, por exemplo, vamos pensar que isso aqui é arma, aqui é homicídio, tá? Morte. E aqui é morte por arma de fogo, né? E aqui é a quantidade de armas. Em tese, você poderia até aplicar um log aqui para ver o efeito de elasticidade. E aí o que você tem é que o estado em que a arma é menos letal é o azulzinho. O estado que tem uma letalidade com a arma é o laranjinha. Todos têm, você vai capturar um efeito único de arma e mortalidade. Só que quando você adiciona a lógica regional, existem fatores não observados para o estado que potencializam essa letalidade.
Eu acho que isso faz muito mais sentido, porque efeito direto em arma e mortalidade é meio complexo, porque tem muita coisa que você não observa nessa discussão. Sim. Então, o, trocentas provas para conseguir isso, cada uma tem um problema. isso. Então, tem muita discussão aí que pode viesar muitos resultados. A gente tem só mais uma aula, né? De painel, né? Só mais uma. Beleza. Encerrar aqui o efeito fixo. Então, tinha aqui. Ah, tá, variável dependente. Aqui era o que? Efeito fixo. Caralho. Beleza. Ah, legal. Então, o que acontece? Aqui eu estou mostrando como é que eu devo testar, né? Qual o teste que me indica se eu devo utilizar efeito fixo ou não. Então, a dúvida do Guilherme poderia estar respondida nesse slide. Certo, Guilherme? Certo. Se você quer saber se deve utilizar, você estima por efeito fixo, estima por OLS sem efeito fixo algum, aplica o teste de Shell de quebra e verifica essa probabilidade do p-valor. Esse p-valor indica o quê? Probabilidade de H0 ser verdadeiro. Probabilidade de H0 ser verdadeiro, dado que ele é verdadeiro. Se o H0 verdadeiro, a probabilidade dele é de 0,013 ou 1,1%, você confia que H0 é verdadeiro ou falso? Deixa eu ver, 1,3. Se 1,3, a gente considera. A gente considera qual que é o mínimo? 5, 10. Se for, por exemplo, 5%, a gente considera que ela é falsa. Então você considera H0 falso, então há diferença significativa entre as duas variáveis. Tá. Não sendo falso, a gente tem diferença, então o efeito fixo explica alguma coisa. Isso aí. Tá. Na verdade, não é que ele explica alguma coisa. O teste de Shell, ele não fala de R2. Ele fala de diferenças estruturais entre as duas equações. Então, como está gravado aí, anotem, aos 32 minutos o professor falou do teste de Shell. É o teste de quebra estrutural, que faz com que as duas regressões não sejam, inclusive, comparáveis. Elas têm resultados totalmente antagônicos, são modelos diferentes. Porém, o que eu sei? Que se o OLS é consistente ou confiável, implica que efeito fixo é consistente e confiável. Porém, se efeito fixo é consistente, eu não sei porra nenhuma de OLS. E se eles são diferentes, eu garanto que eu não posso garantir que o efeito fixo é consistente, mas já garanto que o OLS é inconsistente. Tem uma mão de via única. Se o OLS é consistente, efeito fixo é consistente. Se o OLS não é consistente, efeito fixo pode ser consistente, mas eu não vou saber, eu não vou conseguir afirmar nada. Isso. Tá. E se efeito fixo é consistente, você não garante nada de OLS. Então, se efeito fixo é diferente de OLS, o OLS está zoado. Ok. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Temos aí mais 40 páginas. São que horas? São 5 para 10. Vou falar um pouquinho de efeito aleatório e retomar na aula que vem. Então, o que acontece? O efeito aleatório, ele é um refinamento. Primeiro que ele é não linear. Já vou de cara mostrando a não linearidade dele. Eu vou abrir essa continha na aula que vem, na quarta-feira. Porém, ele é um refinamento de efeito fixo, porque ele não me obriga a calcular uma dummy para cada indivíduo. Por quê? A ideia é que exista diferença de fato, que o IT possa ser decomposto por algo constante no tempo, mais algo observado variante no tempo. Só que a média dessa brincadeira aqui é igual a zero. Então, ele quer dizer o seguinte, ele pode gerar viés em termos de resultado diferente de OLS. Então, o efeito aleatório, ele pode
ter resultados consistentes enquanto o LS não consegue, e ao mesmo tempo ele é mais eficiente do que efeito fixo. Ele ganha em eficiência. Mas se ele ganhasse em tudo, eu ensinaria efeito fixo? Nossa. Ele é consistente em relação ao LS e ele é mais eficiente em relação ao efeito fixo. Porém, ele perde a consistência. Caso o efeito fixo seja consistente. Então, na realidade, você está modelando variáveis não observadas fixas no tempo, mas que têm média zero. Ou seja, elas não têm poder de afetar a média. Um exemplo é esse caso aqui, ó, que eu estimei para vocês. Repara que na tabelinha quase tudo foi igual a zero. Estatisticamente igual a zero, estatisticamente igual a zero, estatisticamente igual a zero, estatisticamente igual a zero. Tirando esse e esse, todos eram estatisticamente iguais a zero. Então é possível dizer que, de repente, se eu fizesse um teste para ver se esse cara aqui era igual a zero para todo i, poderia ser que esse teste desse aceitação. Então o efeito aleatório, ele está dizendo o seguinte: bom, existe algo que eu não observo, eu não sei como é que ele se comporta, mas se ele é aleatório, ele tem média zero. Certo? Então ele é alguma perturbação, ele tem algum formato, mas o momento central dele é em zero. Então, se o momento central dele é em zero, eu não preciso modelar ele como efeito fixo. Eu posso modelar como efeito aleatório. Essa é a grande diferença. E qual é a situação eu uso um modelo e qual eu uso o outro? Boa pergunta. Na verdade, existe um teste. Assim como o teste de Shor verifica a diferença entre efeito fixo e OLS, o teste de Hausmann vai verificar a diferença entre efeito fixo e efeito aleatório. Se houver diferença, você fica com quem? Efeito fixo. Se não houver diferença, você fica no aleatório porque ele é o que? Eficiente. Entendi. É isso. Quando que você usa um, quando que você quando você usa outro. Além disso, repara na pergunta do Guilherme, ele quer ver efeito de armas, certo? Para um determinado estado. Às vezes ele não quer discutir a relação regional. Então, se ele não está interessado nem na dummy, cara, ele está doido que o teste de Hausmann rejeite ou não rejeite a hipótese nula? Que não rejeite. Boa, moleque. Ele está doido para não rejeição, para ficar com um estimador mais eficiente e que seja tão consistente quanto o efeito fixo. A questão toda é que o teste de Hausmann não é um passador de pano que diz que está tudo bem. Ele só está dizendo que enquanto um funciona, o outro não, ou ambos podem não funcionar, mas dão o mesmo cocô. Tá certo? Então pode estar tudo ruim. A única coisa que você compara é que se um está pior do que o outro. Então, a questão de efeito aleatório, mais uma vez, é comparar essa coisa fixa no tempo aqui. Só que se ela tiver média zero, perfeito. E aí o que você vai ter? Quando você calcular a variância de I, você sabe que o I vai ser como? Algo fixo mais algo variante no tempo. E aí quando você for calcular essa variância, vai ficar sigma 2 alfa I para cada indivíduo, mais sigma 2 fixo no tempo. Então, quando você for ver essa matriz de variância com variância, seria alguma coisa assim, né? Mais sigma 2, papapá, sigma 2 aí, sigma 2, e ela vai ser assim, ó, IT, TI dimensões. E ela não vai apresentar uma variância para cada tempo, ela vai apresentar uma variância para cada indivíduo. É claro que você pode fazer também efeito aleatório com transformação, essa que seria o IFIN, com transformação
between. E aí ela permite também a variação no tempo. E aí você está mudando, então, na realidade, a diagonal da sua matriz de variância e covariância. Se você está mudando essa diagonal, você está permitindo que você tenha intervalos de confiança diferentes, que era o problema de OLS. Então você não conseguiria garantir que de forma consistente você estava apresentando intervalos de confiança confiáveis. E aí, com efeito aleatório, você reajusta esses intervalos de confiança com base em coisas que você não observa. E essas coisas que você não observa podem aumentar ou diminuir a variância do seu estimador. Eles, na verdade, sempre vão aumentar, né? Porque a variância ela é uma função quadrática, então ela sempre cresce. Demorou. Beleza? Então, se for efeito fixo, ela é diferente de zero. Se for efeito aleatório, ela é igual a zero. Caralho. Cadê você? Não, beleza. Tá? Então eu vou retomar aqui na aula que vem dessa página 69. Não vou passar exercício hoje não. Página 69 eu retomo aqui com vocês. E aí a gente fecha falando de efeito aleatório mais um pouquinho e teste de Hausmann. Além disso, o teste de Hausmann é entre efeito fixo e efeito aleatório. Eu ensinei um teste de Shaw, que é de efeito fixo versus OLS. Há um teste que a gente já conversou, que iria comparar efeito aleatório com OLS. Se efeito aleatório eu tenho mudança na minha matriz de variância covariância, eu estou falando de heterocedicidade, então é o nosso velho conhecido teste de Durbin-Watson, né? Heterocedicidade Durbin-Watson, certo? Certo. Puta que pariu. Bridge Pay. Autocorreção seria. Acabei de corrigir na prova de vocês aí. Acabei de corrigir na prova de vocês. Então, a teste de heterocedicidade Bridge Pay. Então, você tem esses 3 testes usuais para dados em painel para verificar a pertinência ou não de cada estimador. É isso. Depois eu vou abrir para vocês aqui os estimadores, fazer aqui a comparação, ver como é que eu tenho resultados aí no R para efeito aleatório, como que eu faço a estimação. E é isso, galera. Um abraço aí. Boa sexta-feira. Valeu, professor. Falou. Até mais. Salve. Professor, Fala. posso te falar uma coisa sobre o trabalho? Pode, claro. Eu tô com uma ideia aqui, mas eu não sei se ela é boa. Eu queria conversar com o senhor pra... Tá, pera, deixa eu só parar a gravação então.